Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula de Direito Penal. Nós estamos falando sobre a aplicação da lei penal. A lei penal. Já passamos pela lei penal no tempo. Estamos trabalhando agora a lei penal no espaço. Bom, cuidado, pessoal, vamos fazer uma lembrança aqui importante, tá? Vamos lembrar que, em nome do princípio da soberania, se o fato ocorre dentro do território brasileiro, aplica-se a lei brasileira. É o que nós chamamos de territorialidade. Bom, o fato, amigos, é que a territorialidade brasileira, ela não é absoluta. Nossa territorialidade é temperada ou mitigada. Isso quer dizer que a própria lei traz exceções. A lei ela é muito clara ao dizer: o fato ocorreu no Brasil, legal? Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de tratados, regras ou convenções de direito internacional. Então vão existir situações que, embora, não obstante, o fato tenha ocorrido dentro do território brasileiro, a lei que vai ser aplicada não é a brasileira. A lei que vai ser aplicada é a legislação alienígena, é a lei estrangeira. Ah, isso não fere a isonomia? Não. Deixei bem claro em aulas anteriores o motivo. Não fere a isonomia porque diz respeito, amigos, a algumas pessoas que exercem determinadas funções. Ou seja, é pelas funções que elas exercem e não pelas pessoas que elas são. Então é importante lembrar isso também. Certo? E aí eu disse para vocês que a gente tinha, algumas pessoas que estavam imunes à legislação brasileira. São as chamadas imunidades. E as imunidades que nos interessam são lato sensu, que são as imunidades diplomáticas. Algumas que vêm de convenção internacional e outras que vêm da nossa Constituição Federal. As imunidades diplomáticas, lato sensu, que vocês estão vendo aqui, elas vêm de convenções internacionais. E eu já coloquei no vídeo anterior que convenções são essas, É a famosa Convenção de Viena. Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, que seria estrito sensu, e Convenção de Viena sobre relações consulares. São essas duas que então, tratam desse tema e mostram como funcionam essas imunidades. Vimos uma série de regrinhas, vimos termos que são usados para cada uma delas e agora, meus amigos, chegou a hora de tratar das imunidades propriamente ditas, certo? Então, o que eu vou botar aqui, tá? Eu vou apagar não, eu vou só complementar agora, botando aqui assim, ó. Imunidades diplomáticas estrito sensu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, amigos, que eu vou falar agora das imunidades diplomáticas de quem? Das imunidades diplomáticas dos agentes diplomáticos. Quando eu boto só imunidades diplomáticas no sentido amplo, lato, eu estou falando tanto dos agentes diplomáticos, como eu estou falando também dos agentes consulares. Quando eu falo estrito sensu, aí, amigos, é só dos agentes diplomáticos, que é isso que nos importa, certo? Mas quem é esses agentes diplomáticos, então, que é o que nos interessa aqui? São os chefes de Estado, e representantes de governos estrangeiros. O que a gente sabe dessas pessoas aqui, tá? A gente sabe delas uma coisa muito interessante.
Que é isso que a Convenção de Viena faz. Essas pessoas, meus amigos, elas ficam excluídas da jurisdição criminal. Como assim? Elas estão imunes a tudo? Não. Eu estou querendo dizer que essas pessoas aqui, chefes de Estado e representantes de governo estrangeiro, quando cometem um crime aqui no Brasil, elas estão imunes, excluídas da legislação criminal, da jurisdição criminal brasileira. Mas isso não quer dizer que elas não vão ser punidas, mas elas são punidas pelo Estado acreditante. Ou seja, por aquela nação que confiou essas pessoas a serem essas aqui que estão no Brasil. Então, meus amigos, se nós estamos falando, por exemplo, tá, de um chefe de Estado holandês no Brasil, e ele comete um crime aqui no Brasil, em virtude da Convenção de Viena, esse chefe de Estado ou representante do governo holandês, ele não está sujeito à lei brasileira, mesmo que o crime tenha ocorrido aqui no Brasil. É isso que vocês têm que entender. Ele vai, na verdade, responder lá no seu país de origem, lá na Holanda. Ok? Bom, não há dúvida também, pessoal, que os diplomatas também estão incluídos por essa mesma regra. Né? Diplomatas. Diplomatas de outros estados que cometem crimes no Brasil, eles serão responsabilizados nos seus países de origem, pela lei dos seus países de origem e não pela lei brasileira. Está aqui. Então, por essa razão, os diplomatas também entram aqui. Quem mais que entra aqui, pessoal? Os embaixadores. É um cargo mais político, mas entra aqui também. Embaixadores. Do mesmo jeito, eles estão excluídos da jurisdição criminal. Bom, essas pessoas são clássicas, elas são tradicionais. A gente sabe, a gente conhece bem, certo? Não há mistério. Só que agora vem pessoas que pode começar a surgir dúvidas para nós. A primeira delas, amigos, os secretários da embaixada. Vejam, nós não estamos mais falando agora dos chefes de Estado, dos representantes de governo estrangeiro, nós não estamos falando dos agentes diplomáticos, nós não estamos falando dos embaixadores, nós estamos falando de secretários da embaixada. A embaixada, ela tem secretários. Esses secretários também possuem imunidade. Quem diz isso para nós é a Convenção de Viena. E a Convenção de Viena diz que eles têm, desculpem, por favor, toda a imunidade que os outros também possuem. Então, inclui também. Pode botar ali. Assim como o pessoal técnico e administrativo. Botamos aqui, ó. Pessoal técnico e administrativo, é evidente que eu vou fazer o que aqui também? Vou puxar uma flechinha e vou botar para cá. Do mesmo jeito, da mesma forma, tá aí, ó. Pessoal técnico e administrativo, pã, vem para cá também. Certinho? Tá aí. Pessoal técnico e administrativo. Bom, agora, meus amigos, vamos falar sobre essas pessoas aqui, ó.
Nós não vamos falar agora sobre pessoas vinculadas diretamente a uma embaixada, mas vamos falar dos familiares, aqui embaixo. Para saber sobre os familiares, nós primeiro precisamos buscar a razão, buscar o motivo pelo qual essas pessoas que vocês estão vendo aqui, elas têm a imunidade. A imunidade, ela diz respeito, amigos, o seguinte: seria do interesse não do Brasil, seria do interesse do Estado acreditante processar e punir essas pessoas. Dessa maneira, os familiares que, não é exigível outra conduta que não ir junto com o diplomata, o chefe de Estado para o outro país, logo essas pessoas, que estão lá, elas também precisam estar protegidas pelos mesmos motivos. Então os familiares, eles também têm essa imunidade. Percebam como é ampla a imunidade das pessoas que estão aqui. Por isso que a gente costuma chamar essas imunidades, inclusive, de imunidades absolutas, certo? Porque além de englobar muitos fatos, englobam também muitas pessoas. Então, os familiares, eu vou botar uma flechinha aqui também, ó. Eles também estão excluídos. Agora, pessoal, vem uma questão interessante, E se o diplomata falecer? Por quê? Porque o diplomata, o embaixador, a família é imune porque eles existem. Concordam comigo? Eles são imunes, certo? Porque existe um sujeito que tem a imunidade pela lei. E se morre? Aí é que tá. Se por acaso morrer o diplomata, morrer o embaixador, a Convenção de Viena estabelece um prazo razoável. O que quer dizer esse prazo razoável aqui? É algo bem lógico, senhores. Esse prazo razoável que vocês estão vendo quer dizer apenas que prevê essas convenções que essas famílias, os familiares, têm um prazo que seja suficiente para que consigam reorganizar a sua vida e poder retornar ao país de origem, ao Estado acreditante. Enquanto eles estiverem no Estado acreditado, enquanto eles estiverem lá onde o embaixador ou o diplomata exercia suas funções, eles continuam cobertos pela imunidade, certo? Pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, pode ser 3 meses, mas enquanto for necessário a manutenção desses familiares, eles continuam imunes. Então, qualquer delito que nesse período vierem essas pessoas a cometerem, por exemplo, no território brasileiro, eles continuam imunes e serão processados e punidos no estrangeiro, certo? Essas pessoas, elas têm que ser processadas e julgadas, então, no estado que representam, certo? Que mais que a gente tem que cuidar aqui? Outra questão importante, pessoal, os funcionários de organismos internacionais. Cuidado com essas pessoas aqui. Vamos botar aqui, ó. Funcionários de organismos internacionais. Opa! O que são os organismos internacionais? São aqueles que repercutem em mais de um estado e que abraçam uma determinada causa, como, por exemplo, a ONU, Organização das Nações Unidas, a OEA, Organização dos Estados Americanos, a OIC, Organização Internacional do Comércio, a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Os membros, certo? Os funcionários de organismos internacionais. Será que eu posso puxar uma flechinha para cá? Posso. Agora, o problema é o seguinte: como a organização
dessas, desculpe a redundância, como a organização dessas organizações, elas são menos rígidas com força de lei, a imunidade também não é tão rígida. O que eu estou querendo dizer? Que esses funcionários aqui, eles vão ter a imunidade, mas somente, olhem bem, quando em serviço. Somente quando em serviço. Olha que legal! Essas outras pessoas que nós estamos falando aqui, elas têm uma imunidade estando em serviço ou não, sendo em razão do serviço ou não, isso não importa. Vejam como é muito mais ampla. Agora, quando a gente fala dos funcionários dessas organizações internacionais, aí a coisa muda um pouquinho, né, pessoal? Aí só e somente se for em serviço. Agora, vamos pegar o diplomata, tá? Cadê o diplomata? Tá aqui. Vamos supor que ele tenha funcionários particulares. Veja, eu não estou falando dos funcionários da embaixada. Funcionários, secretários da embaixada, a gente sabe que eles têm imunidade. Mas eu estou falando dos funcionários particulares da embaixada. Será que esses sujeitos têm direito à imunidade? Resposta é não. Esses sujeitos, eles são particulares, certo? A Convenção de Viena não traz nenhuma possibilidade dessas pessoas de terem esses benefícios. Então, não, nós não falamos aqui, certo, em funcionários particulares. Está fora das imunidades, ok? Bom, agora, pessoal, para terminar essas imunidades, duas coisas. Primeiro, é possível renunciar à imunidade? Eu tenho que escrever algo aqui. É possível renunciar à imunidade? A resposta é não e sim. Olha que problema. Como assim não e sim? Vou explicar para vocês. O interesse da imunidade não é, como eu já falei aos senhores, da pessoa, certo? É da natureza da função que exerce. E quem é o titular, o maior interessado das funções exercidas? É o Estado acreditante. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, meus amiguinhos, que o diplomata, por exemplo, ele não pode renunciar à imunidade. Ele não pode dizer, não, eu não quero ser processado e julgado pelo país que me enviou para cá. Por mais benéfico ou gravoso que seja, ele não pode dizer isso. Ele não tem esse poder. Logo, por ele, diplomata é irrenunciável. Mas quem é que pode abrir mão da imunidade se houver interesses? O Estado acreditante. O Estado acreditante, sim, esse pode renunciar, certo, à imunidade, e no momento que ele renuncia à imunidade, aí sim, pessoal, aí é importante que vocês saibam, certo, que o diplomata, por exemplo, um chefe de governo estrangeiro, ele pode vir a ser processado e julgado no país que ele está exercendo suas atribuições, ok? Então é importante cuidar isso. Se por acaso vier uma questão em prova, sempre entendam que é irrenunciável, porque está perguntando no sentido da pessoa, né? Do diplomata, do agente diplomático como um todo. As sedes diplomáticas, certo? As sedes diplomáticas no Brasil, para terminar agora. Então vamos botar aqui, é importante isso, né? É irrenunciável, mas deixando bem claro que vai um asterisco
e esse asterisco é que vocês lembrem que é irrenunciável por parte do agente diplomático. E segunda questão que nós temos que saber é o seguinte: as sedes diplomáticas, tá? Elas são extensão do território nacional? A resposta é... Desculpa, as sedes diplomáticas, elas são uma extensão do território estrangeiro? Por exemplo, tá? Uma sede diplomática da Áustria no Brasil, ela é extensão da Áustria no Brasil? A resposta é não. Esse é o entendimento firmado pela nossa doutrina já há muito tempo. A gente sabe que as sedes diplomáticas, elas fazem parte do território brasileiro, certo? Nosso território nacional. Então, eu não posso aqui falar sobre extensão do território estrangeiro. Agora, é preciso que entendam que, mesmo que as sedes diplomáticas sejam território brasileiro, os crimes que ocorrem lá dentro passam por legislação estrangeira. Não segue as regrinhas clássicas, por exemplo, são locais invioláveis pela lei brasileira, como, por exemplo, uma busca e apreensão, certo? Para citar um réu, tem que ser como se cita um réu no estrangeiro, que é a chamada carta rogatória. Mas o mais importante para que vocês não caiam numa questão é que essas sedes diplomáticas, elas não são extensões de território estrangeiro. Certinho? Maravilha! Então agora o que nós vamos fazer? Vamos apagar aqui. Saímos dos agentes diplomáticos. Foi. E entramos agora nos agentes consulares. Os cônsules, aqueles que defendem interesses privados e têm, obviamente, maior limite nessa imunidade. Por isso, amigos, nós estamos falando aqui já de uma imunidade relativa. Aqui está, é uma imunidade relativa, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles não estão submetidos à autoridade judiciária, ou seja, eles estão imunes, eles possuem imunidade, mas apenas, cuidem então que eu escrevi aqui em vermelho, ó, apenas no que concerne aos atos oficiais realizados no exercício de suas funções. Diferente dos agentes diplomáticos. Enquanto os agentes diplomáticos, eles têm ali, amigos, né, tudo liberado, não é só no desempenho das suas funções, é independente. Aqui a coisa muda, pessoal. Aqui vale para só o exercício das suas funções. Outra coisa que é importante cuidar em relação aos cônsules, né? Como eu já disse para vocês, a sua imunidade está restrita aonde está
localizado o consulado, né? Somente ali, ao contrário dos agentes diplomáticos, que eles têm todo o território nacional. Tirando isso, meus amigos, tudo o que vale para os agentes, desculpem, tudo o que vale para os agentes diplomáticos, vale também para os agentes consulares. E aí vale tudo aquilo que eu falei, né? Processados e julgados pelo Estado que envia, os familiares têm um prazo para poder retornar ao país de origem, não podem renunciar, só quem pode renunciar é o país que enviou, certo? Todas as regrinhas aqui valem do mesmo jeito. Então, as duas diferenças principais que vocês têm que saber para uma prova entre as imunidades diplomáticas e as imunidades consulares são exatamente essas, tá? Primeiro, imunidades diplomáticas, todo o território nacional. Imunidades consulares, restrita ao consulado. Imunidades diplomáticas, é irrelevante em que situação os fatos ocorreram. Imunidades consulares tem que ser no exercício de suas funções. Certinho? Muito bem. E assim, meus amigos, a gente venceu as imunidades diplomáticas. Lato sensu. Podemos apagar elas aqui. Encerramos. E agora a gente entra, claro, nas imunidades parlamentares. Imunidades parlamentares. Bom, meus amigos, agora nós vamos estar falando de Constituição Federal. É a Constituição Federal que estabelece essas imunidades. Agora é evidente, pessoal, que faltando pouquinhos minutos para acabar o vídeo, eu não vou entrar nesse tema agora. Agora nós vamos tomar um cafezinho, um chazinho, vamos dar uma relaxada. Daqui a alguns minutinhos, então, a gente retoma o assunto. É só clicar aí no próximo vídeo, da forma que está aí na plataforma de vocês. E nós, então, vamos dar sequência à nossa matéria. Aguardo ansiosamente os senhores. Um grande abraço. Tchau, tchau.